Olá, guerreiros e guerreiras da Tribo Academy, sejam muito bem-vindos a esse módulo de inteligência emocional. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, conduzo junto com o Arthur esses momentos dos conteúdos assíncronos e espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. É um prazer, uma honra estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Para além dessa pandemia e para além de toda a crise que a pandemia tem causado em todo o mundo, nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, a gente já tem vivido uma outra crise, que é uma crise emocional generalizada. Então, mesmo antes da pandemia acontecer, os índices relacionados à depressão, suicídio, ansiedade já eram super assustadores. E eu acho que a pandemia veio para escancarar e demonstrar ainda mais o quanto a gente tem sofrido emocionalmente, o quanto o nosso cotidiano não tem sido satisfatório e o quanto a gente precisa aprender e desenvolver novas habilidades para conseguir ficar bem, né? Se sentir bem nesse mundo tão frenético, que muda tão rápido, com tantos olhares e em que a gente se sente às vezes tão exposto, não é mesmo? E por que será que tudo isso acontece? Por que a gente tem se sentido cada vez mais angustiado, deprimido, ansioso? A primeira coisa é que a gente não aprende em lugar nenhum a lidar com as nossas emoções. A gente não aprende na escola, a gente não aprende no trabalho, a gente não aprende na faculdade. Muitas vezes o nosso contexto familiar também não tem condições de nos ensinar, porque também não aprenderam com profundidade. Então a gente basicamente cresce praticamente um analfabeto emocional. Muitas vezes a gente não sabe nem nomear os nossos sentimentos. Então é fato que, como faltam espaços de aprendizagem e de desenvolvimento afetivo e emocional, quando as coisas acontecem, nós somos invadidos por emoções, a gente simplesmente não sabe o que fazer. Muitas vezes o que a gente faz é engolir as emoções, é fingir que não existem, é colocar embaixo do tapete, e isso com certeza não nos ajuda. Então, meus amigos, esse vídeo e esse módulo é uma oportunidade para que vocês aprendam um pouco mais, para que vocês desenvolvam um pouco mais num espaço que é seguro, num espaço que é programado para isso, para que vocês possam então se sentir um pouco mais à vontade, menos angustiados, mesmo nessa situação difícil que a gente tem vivido durante a pandemia. Bom, vamos lá. Emoções. Eu tenho certeza que você já viveu uma infinidade de emoções e que você já sentiu uma infinidade de coisas aí dentro de você. Medo, amor, ranço, preguiça, ansiedade, tédio, alegria, entusiasmo, preocupação. Bom, já deu pra ver que a gente vive muitas coisas, né? E que tem um monte de emoções que estão o tempo todo transpassando dentro de nós. Mas o que é uma emoção? Uma emoção é uma resposta do nosso organismo que tem basicamente 3 componentes. Um componente cognitivo, no campo dos pensamentos. Um componente fisiológico, do campo das sensações físicas que a gente sente. E um terceiro campo, que é o campo comportamental, que é sobre a expressão dessas emoções. Que é sobre fazer alguma coisa a partir do momento que a gente é invadido por esses sentimentos. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma palestra super importante para fazer e aí você está se sentindo ansioso em relação a essa palestra. Então você está com vários pensamentos. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vão gostar do meu conteúdo? Será que eu vou errar na hora de falar? Tem uma série de respostas acontecendo no seu corpo, então os seus batimentos cardíacos estão mais acelerados, talvez as suas mãos estejam suando, o seu rosto um pouco mais avermelhado, a sua respiração talvez um pouco mais ofegante. E no campo comportamental, talvez você esteja, sei lá, andando de um lado para o outro, checando o seu celular toda hora, revisando o texto da sua palestra, enfim. Esse é um exemplo de como as emoções elas se manifestam de formas complexas dentro do nosso corpo. Então, além da gente viver uma infinidade de emoções, cada emoção é uma infinita complexidade dentro de nós.
E aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, por que será que uma emoção existe? Ou seja, a natureza demorou milhares e milhares de anos selecionando essas respostas evolutivas em nós. Para quê? Bom, meus amigos, as emoções, elas são sinais, elas são indicadores, indicativos de que alguma coisa está acontecendo com a gente ou na situação que a gente está inserido. Assim como a dor física é um sinal para te alertar de que algo precisa de cuidado, uma dor emocional, por exemplo, também é um sinal para te alertar de que algo precisa de cuidado. Não algo físico, mas algo emocional, relacional, situacional. Portanto, meus amigos, esquece essa história de controlar as emoções, de não sentir, de fingir que elas não existem dentro de nós. Eu sei que algumas linhas da inteligência emocional falam sobre gerenciar as emoções, controlar as emoções, para que você não se sinta ansioso, para que você não se sinta desgastado ou qualquer coisa do tipo. Eu, particularmente, acho que essa é só uma pequena parte da verdade. E tendo a discordar um pouco dessa visão. Porque eu, particularmente, acredito que as emoções já são inteligentes o suficiente. De fato, a natureza demorou anos e anos aprimorando essas respostas emocionais dentro de nós. E elas têm uma função muito evidente, que é de sinalizar pra gente, que é de conduzir o nosso olhar para algo que é importante, que de fato está acontecendo dentro de nós e fora de nós. As emoções, meus amigos, elas sinalizam e expressam, mais especificamente, necessidades. Nós, seres humanos, temos uma série de necessidades, e todas genuínas, todas legítimas. E a gente compartilha essas necessidades que são, na sua maioria, universais. E eu não estou falando aqui só de necessidades físicas, também, claro, né? Mas não estou falando só de dormir, de se alimentar. Eu estou falando de necessidade de afeto, estou falando de necessidade de pertencimento, de conexão a um grupo, necessidade de expressão da sua autenticidade, necessidade de expressão daquilo que você acredita, ou necessidade de criar, de agir criativamente no mundo, necessidade de ordem, de segurança, de empatia, de respeito. É dessas necessidades que eu estou falando. E todos os sentimentos, na real, eles sinalizam uma necessidade que foi atendida ou uma necessidade que não foi atendida. Se os sentimentos forem mais positivos, parece que uma necessidade que existia, ela foi satisfeita, foi cuidada. E no caso dos sentimentos mais desagradáveis, provavelmente tem algo ali que precisa ser cuidado, que precisa ser satisfeito, que precisa ser olhado com mais carinho. E aí, a partir do momento que a gente saca quais são as necessidades, a partir dos sentimentos, fica muito mais fácil de cuidar. Tanto você com você mesmo, no seu autocuidado, quanto inclusive na relação com o outro. Você pode tentar identificar quais sentimentos, quais necessidades aquela pessoa pode estar vivendo e oferecer seu apoio, sua empatia, sua ajuda para tornar a vida daquele outro mais gostosa, mais satisfatória, para que vocês construam juntos uma relação de cuidado, uma relação que impulsiona, uma relação que melhora os aspectos da vida. Mas voltando em relação às necessidades, por que elas são tão importantes? Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que cuida daquela sensação, daquele sentimento que eu tô sentindo. E se você cuidar pelo caminho errado, aquela sensação e aquele sentimento, eles não vão embora. Porque o que realmente precisa ser cuidado não foi cuidado. Então, quando você traz a análise para um campo um pouco mais profundo e se pergunta, verdadeiramente, honestamente, o que eu preciso agora? O que me cuidaria neste momento? Qual é a minha necessidade? Eu estou tendo essa reação e essa emoção, o que está descuidado em mim? Quando você faz essa pergunta verdadeiramente e saca qual é a necessidade real, aí sim você consegue de fato cuidar do que precisa ser cuidado. E eu vou dar um exemplo. Imagina uma mãe que fica sempre brava porque o filho chega da escola e bota a mochila em cima da mesa. E aí ela sempre fala, meu Deus, mas você nunca me escuta. Você sempre coloca a mochila em cima da mesa. Já falei 1000 vezes pra você não colocar a mochila em cima da mesa. Não, não. Bom, o sentimento que essa mãe está sentindo provavelmente é raiva. E quais será que podem ser as necessidades por detrás?
Talvez essa mãe tenha uma necessidade de ordem, de organização da casa. Mas talvez essa mãe tenha uma necessidade de ser ouvida, uma necessidade de consideração pelo seu filho. Tá vendo como essas necessidades são bem diferentes? E os caminhos de cuidado são bem diferentes. Então, se a mãe tiver necessidade de ordem e organização, o caminho de cuidado é organizar a casa, tomar mais cuidado com a mochila, não colocar a mochila em cima da mesa, darará. Mas, se na real a necessidade dessa mãe é uma necessidade de consideração, de ser ouvida, de se sentir valiosa em relação ao seu filho, só tirar a mochila de cima da mesa não necessariamente vai cuidar. O que vai cuidar de verdade é esse filho ser mais atencioso com a mãe, oferecer mais amor, mais afeto, mais consideração, respeitar as ideias da mãe e coisas nesse sentido. Percebem como olhar para o campo das necessidades faz toda a diferença? E você? O que você tem sentido? E que necessidades estão aí gritando para serem cuidadas, acolhidas e endereçadas dentro de você? Se pergunta verdadeiramente o que eu preciso hoje para tornar a minha vida mais confortável, mais agradável e mais gostosa de ser vivida. Bom, amores, essa foi a nossa primeira parte, do nosso primeiro vídeo de conteúdos. Eu agradeço muito que você tenha assistido até aqui e eu quero te dizer que toda essa fala dos sentimentos que expressam necessidades e essas necessidades precisam ser cuidadas, isso está embutido dentro de uma teoria que se chama comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Essa teoria é muito mais ampla que isso. Eu convido vocês a lerem e a descobrirem mais sobre essa teoria, porque ela é ótima, mas saibam que essas são as bases que embasaram a fala deste vídeo. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês gostem dos próximos conteúdos. Grande beijo!